Estamos com o deputado estadual Joseildo Ramos, líder da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão aqui na Casa. Deputado, bem-vindo aqui ao nosso programa, projeto de lei aqui no plenário da Casa. Ok, Fernanda. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversando acerca de iniciativas que nós, deputados, estamos fazendo. E agora, na minha vez, eu terei a oportunidade de tratar de matérias que considero extremamente importantes para o Parlamento baiano. Deputado, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir um pequeno vídeo a respeito dos projetos de lei do senhor, de alguns dos projetos, são os dois que vamos discutir aqui hoje, ok? Ok, estamos à disposição. O Parlamento Verde foi aprovado no final de 2012. A iniciativa é do deputado estadual Joseildo Ramos, que integra a Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos. O projeto é baseado em ações que tornam a Casa Legislativa mais sustentável, como a adoção de uma infraestrutura para coleta seletiva e reciclagem de materiais, a realização da Semana de Meio Ambiente na Casa, além da criação de um programa específico no canal Assembleia e a medalha Chico Mendes. Voltamos aqui com o deputado estadual Joseildo Ramos para continuarmos o nosso bate-papo a respeito dos projetos de lei que nós vimos agora. Não é isso, deputado? Com certeza, estou totalmente à disposição. O senhor falou a respeito de iniciativas. O senhor teve a iniciativa, apresentou um projeto de resolução em 2012, que foi aprovado em 2012 por unanimidade, que foi o Parlamento Verde. Explica para a gente o que é o Parlamento Verde. Olhe bem, na política, a simbologia é algo muito importante. Então, a política também vive de símbolos. E no processo de pedagogia cidadã, nós tivemos a ideia de organizar uma série de iniciativas num projeto de resolução, denominado de Parlamento Verde. É um apelo à sociedade, a partir do exemplo da sede do Poder Legislativo do Estado da Bahia, de promover uma série de iniciativas para racionalizar o uso dos recursos naturais, para procedimentos no nosso cotidiano, no dia a dia, para poupar os recursos, diminuir o gasto de energia, de água e ter um consumo responsável, protegendo o meio ambiente e protegendo o nosso planeta. Deputado, então, além do desenvolvimento sustentável, também traria uma economia aos cofres públicos? Sem sombra de dúvida. Nós iríamos transformar a sede do Parlamento baiano num exemplo, em um projeto que ia ficar dando o exemplo de sustentabilidade, não só para a Bahia, mas para todo o Brasil e para a América Latina, considerando que essa iniciativa é pioneira aqui na América Latina. O que seria o Parla Verde? O Parla Verde seria a utilização da estrutura física da sede da Assembleia, levando em consideração a utilização da luz natural, a energia fotovoltaica, o reuso da água. Também como captar água aqui, né? A captação alternativa de água, o seu reuso, a proteção das pessoas que aqui estão, dos ruídos no ambiente, a reciclagem de materiais de resíduos sólidos, a coleta seletiva, a compostagem dos resíduos orgânicos que a gente produz e muito. Só para dar um exemplo, nós temos 2 restaurantes onde são servidos milhares de refeições todos os dias aqui na Assembleia. A utilização de combustíveis renováveis na nossa frota, e é uma frota considerável, uma série de práticas que poderiam servir de exemplo para toda a sociedade. Além disso, a gente iria instituir a Semana Anual do Meio Ambiente, onde a gente reservaria uma semana a cada ano para debater temas ligados à preservação ambiental. Além de um programa semanal
da TV Assembleia tratando da questão ambiental, além da instituição da medalha Chico Mendes, para aquelas pessoas ou instituições que se distinguirem no trato da coisa relacionada com a preservação ambiental. Agora, vamos explicar para o telespectador por que escolheu Chico Mendes? Foi assassinado em 1988, não foi isso? Um ambientalista. Explica um pouquinho, só para o telespectador a vida do Chico Mendes, entender. A vida do Chico Mendes, ela se confunde com um grito de alerta de todo cidadão que entende que a nossa terra, a nossa mãe terra, ela tem um limite de reprodução dos seus recursos. E o ser humano não tem se atentado para esses valores. E a gente está exaurindo a capacidade da Terra, enquanto planeta, reproduzir os seus sistemas. Entendi. Então, nós estamos tendo limites climáticos que podem trazer dificuldades para a própria sobrevivência dos seres humanos. Várias espécies da fauna e da flora já estão no seu limite de existência, inclusive muitos animais, muitos vegetais já foram extintos. Então a palavra de ordem já não é mais um processo de utilização desenfreada do meio ambiente. É um processo de reparação e de mitigação dos grandes desastres que o ser humano tem promovido por desrespeito às leis da natureza. Deputado, o projeto foi aprovado em 2012, não Isso. foi implantado ainda. O senhor tem esperança que ele seja implantado no parlamento? Interessante, quando se fala do Parla Verde aqui entre nós, deputados, a totalidade da Comissão do Meio Ambiente, a partir do seu presidente até os seus suplentes, todos eles apoiam e abraçam a implantação do Parla Verde. Se fizer uma enquete aqui com os deputados, a imensa maioria estará a favor da implantação. Mas isso depende de vontade política. O projeto, ele passa a se tornar realidade a partir de uma decisão da mesa diretora desta casa. Qual o custo disso, deputado? Depende. Porque muito se fala em custo, mas qual seria também a economia do parlamento? Olhe bem, quando você começa a tomar atitudes baseadas no texto da lei, do projeto de resolução, aliás, melhor dizendo, você começa a analisar os contratos de prestação de serviços de produção, aliás, de fornecimento de energia elétrica, serviços de fornecimento de água. Basta uma análise crítica dos seus contratos que só a partir disso, sem fazer nada, certamente a gente teria uma diminuição considerável, significativa das despesas com fornecimento de energia elétrica e de água, só de saída. Além disso, a implantação de uma série de equipamentos nos dispositivos de utilização de água e de energia aqui nesta casa produziria outro percentual significativo de diminuição de despesas, só com essas duas práticas. Imagine você adequando os locais aqui para diminuir os ruídos, para aumentar a incidência da luz natural. O senhor acha que a Assembleia Legislativa tem estrutura para essa implantação? Claro que tem. É preciso que haja um olhar inteligente para aproveitar o meio físico onde nós estamos habitando aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia todos os dias para transformá-la num ambiente receptivo para você utilizar na plenitude os recursos naturais que nós temos em abundância. O deputado estava pesquisando a respeito do Parlamento Verde e percebi que não há nenhum Parlamento Verde em outros estados aqui no Brasil. Olha, isso seria até objeto de uma iniciativa que ia terminar colocando esta Casa do Poder Legislativo no estado da Bahia como um ambiente receptivo. Muita gente viria aqui por curiosidade e nós teríamos na Casa Legislativa um ponto turístico do estado da Bahia. Até isso, eu não tenho dúvida. Vários estudantes de arquitetura, de agronomia, vários estudantes das ciências da natureza teriam aqui um objeto natural de se fazer estágios, de aprender com a aplicação de uma atitude extremamente responsável e uma atitude amiga do nosso meio ambiente. Então, eu acho... Serviria de modelo, então, para outros estados? Para todos os lugares, inclusive para os países desenvolvidos, muitos dos quais ainda não adotaram uma iniciativa tão simples, mas que precisa
de vontade política para vê-la implementada. Deputado, o tema é muito interessante, mas vamos falar de outro projeto Tá. de lei do senhor, que é a respeito da escravidão. Não é isso? O projeto de lei do senhor é para punições mais severas para trabalhos escravos. Aí eu falei de escravidão, mas trabalhos escravos. Já a gente fala em trabalho escravo e acredita que atualmente não tem, né? Muitas pessoas, não é muito perceptível. Mas recentemente, há 5 dias, teve uma operação do Ministério Público Federal que detectou mais de 500 pessoas em trabalho escravo. Então, é um número absurdo em 3 estados, né? É um número, e a Bahia estava incluída nisso. Isso é preocupante, né, deputado? Muito preocupante. É bom ressalvar que o Brasil é um dos países cuja legislação é das mais atualizadas, das mais avançadas neste assunto. E a Bahia, ela tem à sua disposição, inclusive está para ser regulamentado pelo governo baiano, e nós estamos esperando que isso aconteça, essa lei que trata... Já foi aprovada a lei? Já foi aprovada. Foi aprovada quando, deputado? 2015. Essa lei trata daqueles trabalhadores que não têm dignidade no ambiente de trabalho, que não têm vontade própria e são tratados como párias. Então, em situação análogas à escravidão. Eu digo isso porque a escravidão entre nós não é reconhecida do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da estrutura jurídica do Estado brasileiro. Mas por que isso é importante? Esse projeto trata do bloqueio, aliás, da retirada da empresa no cadastro de pessoas jurídicas que estão vinculadas ao cadastro do ICMS. Ou seja, a empresa deixa de existir. Então, se você não figura severa, no cadastro, né? você deixa de existir. A empresa que se beneficiar direta ou indiretamente do trabalho análogo ao escravo, em qualquer das etapas da cadeia produtiva a que essa empresa esteja ligada. Ou seja, do plantio, por exemplo, de uma matéria-prima até a sua manufatura, até a sua industrialização, se em alguma etapa dessa algum trabalhador foi tratado da forma que eu falei anteriormente, então a empresa ela perde o cadastro do ICMS. Os seus proprietários, durante 10 anos, não podem trabalhar no mesmo ramo de atividade, nem criar outras empresas, nem serem sócios de outras empresas que trabalhem no mesmo ramo, na mesma atividade, na qual ele foi bloqueado no cadastro do ICMS. Também não pode contratar com o poder público a prestação de serviços, o fornecimento de bens e serviços, ficando fora do ambiente de compras de bens e de serviços por parte do Estado brasileiro como um todo. Então, é uma legislação de alto poder punitivo e necessário e muito atualizada, e o Estado da Bahia tem isso à sua disposição, bastando tão somente que regulamente. Deputado, como o senhor reagiu à portaria que foi implantada pelo presidente Temer a respeito do trabalho escravo, que foi muito criticada? A Organização de Trabalho Internacional disse que o Brasil estava indo de encontro ao combate ao trabalho escravo. Qual a opinião do senhor? Primeiro, essa lei que eu estou falando, ela é a antítese disso que aconteceu no governo Temer. Observe que o atual governante brasileiro, o presidente da República, é sustentado pelas forças mais conservadoras e retrógradas que a gente tem aqui entre nós no Brasil. O que existe de atraso na política brasileira apoia e dá sustentabilidade a esse presidente. Então, esses conservadores têm interesse de continuar escravizando o nosso povo. Por isso, ele atendendo a esses apelos desse campo conservador e que tanto mal faz para a nossa gente, ele iria cometer um dos maiores retrocessos na legislação que o Brasil avançou em tão pouco tempo. Então, a minha visão é essa, infelizmente. Deputado, foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente, aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu é que agradeço e o nosso mandato estará sempre à disposição, principalmente pelo trabalho que vocês fazem
num trabalho de educação, um trabalho de excelência, levando temas que são importantíssimos para você, o nosso telespectador. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.